Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 3 de abril. Veja os nossos destaques. A partir de hoje, servidores do IFRN entram em greve por tempo indeterminado. Em sessão ordinária, os vereadores aprovam o projeto que cria o Dia Municipal das Doenças Raras. O trabalho do chuveiro solidário deve continuar, mesmo após o furto do carro de banho. Aqui no estúdio eu vou conversar com o diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas, Paulo Sidney. Nós vamos conversar sobre a situação dos reservatórios aqui no estado. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Os servidores técnicos administrativos e professores do Instituto Federal, o IFRN, entraram em greve. A decisão foi tomada em Assembleia Geral nesta tarde. Servidores da área de educação dos institutos federais iniciaram a paralisação a partir de hoje. A determinação faz parte de uma agenda nacional de lutas dos professores e técnicos administrativos dos IFs. Entre as demandas da pauta de reivindicações estão a recomposição salarial e reestruturação das carreiras. A gente deliberou pela greve geral, tempo indeterminado, a partir do dia 3, que exatamente é hoje, dia 3, e tempo determinado até que o governo atenda minimamente a pauta de reivindicação. Temos a pauta de reestruturação da carreira, que a nossa carreira ela já está muito defasada, a carreira tanto dos técnicos quanto a dos docentes, a parte de reestruturação da carreira dos técnicos e docentes, a questão da recomposição salarial. Estamos com uma perda salarial em frente à inflação para os técnicos, algo em torno de 50%, e para os docentes algo em torno de 40%. A gente reivindica, não reivindica a reposição completa, mas pelo menos 30%. Para os técnicos e mais ou menos 20% para os docentes para esse ano. O governo sinalizou a questão para 2024, uma recomposição zero, para 2025, 4,5% e 2026, 4,5%. Isso não atende a categoria minimamente. A greve é por tempo indeterminado para demonstrar a determinação dos servidores em alcançar seus objetivos. De todos os campi do estado, apenas Mossoró ainda não aderiu à paralisação. Os demais estão unidos na busca por melhores condições de trabalho. Nós da Educação Pública Federal somos os do Executivo que recebemos menos. É importante que se diga, grande maioria dos nossos campos estão aderindo, com exceção de Mossoró, porque Mossoró tem a seção Mossoró. Mossoró ele ainda vai fazer a assembleia deles para deliberar sobre a greve ou não. Então a Mossoró ele está um pouco mais atrasado nesse processo, mas a decisão já foi tomada para grande parte dos campos do IFRN aqui do Rio Grande do Norte. Temos aí em torno de 20 e 23 camping que a gente vai fazer a visita e a reitoria nos interiores, várias partes do estado, e a gente vai fazer visitas nesses campos, fazer paralisações, atos na capital, no interior. Temos um comando de greve, esse comando de greve ele já tem representante dos camping que vai estar trabalhando com a gente, o sindicato está apoiando todos os movimentos. A greve está sendo respaldada também pelos estudantes, que se sentem prejudicados com o atual orçamento destinado para a instituição. Eles reconhecem que serão afetados com o movimento, mas compreendem a importância de lutar por uma educação pública de qualidade. A greve, como ela está configurada, ela prejudica no sentido de que a gente vai parar e não vai ter aulas. Só que a gente também entende, quanto estudante, a necessidade de ter uma greve, porque a greve está acontecendo pela manutenção da educação pública de qualidade. Então é muito sobre os estudantes que estão por vir e sobre a manutenção dos estudantes que já estão e fazem parte do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente sabe que é importante, até porque nós que somos estudantes hoje, seremos os profissionais de amanhã. Então, pode prejudicar no agora, mas a gente também entende que a greve de forma radical também será de forma breve, porque a gente quer voltar o quanto antes para a sala de aula, para os nossos ensinamentos diários, e a gente entende que essa construção vem dos técnicos administrativos,
dos docentes e em parceria também com a estudantada. Quem também paralisou as atividades foram os servidores da saúde do estado. A greve é por tempo indeterminado e a principal reivindicação é o reajuste salarial. O repórter Hugo Fernandes foi até o Sindisaúde e tem mais informações. Após a governadora do estado, Fátima Bezerra, anunciar que não vai implementar o reajuste salarial neste ano de 2024, os profissionais da saúde do estado daqui do Rio Grande do Norte decidiram iniciar uma greve a partir desta quarta-feira, dia 3 de abril. Estamos aqui no Sindisaúde, na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Eu estou aqui com o Carlos Alexandre e com o Paulo Martins, eles que são do Sindisaúde. Carlos Alexandre, quais que são as reivindicações além dessa questão do reajuste salarial? Bem, o ponto forte de estar acontecendo mais uma greve aqui da saúde do estado do Rio Grande do Norte é que o governo não senta com a categoria da saúde para dar boas informações. Infelizmente, em 2023 tivemos 0 de reajuste, né, a database zerada. 2024, o governo chama o Fórum dos Servidores, chama as secretarias que tiveram 0 de reajuste, que tem baixos salários, para dizer que em 2024, 0 novamente de reajuste, não tem condições de dar. E talvez em 2025, se a receita corrente líquida der pelo menos 7,2%, aí sim o governo chama a categoria para negociar. Então, a categoria rejeitou essa situação, a gente não admite receber 0 de reajuste, onde o legislativo, o judiciário recebe seus reajustes e a saúde fica de fora mais uma vez. Isso a saúde não aceita, o Sindisaúde não aceita, por isso foi decretado greve geral aqui da saúde do estado do Rio Grande do Norte. Aqui com o Paulo Martins, do meu lado esquerdo. Paulo, então, além dessa questão do reajuste, vocês também pedem uma melhor condição de trabalho? Também é por esse lado a questão da greve? Exatamente, isso é essencial para que a população do Rio Grande do Norte tenha um bom atendimento em saúde pública. Não é admissível que o governo do estado continue sem chamar os concursados do quadro de reservas que nós temos, privatizando, terceirizando, através de organizações sociais, muito mais ainda penalizando os trabalhadores efetivos. Nós temos uma grande demanda de cirurgias eletivas, de quadro de pessoal que está se esfacelando de vez nesse estado e não é possível um negócio desse. Já hoje no SAMU metropolitano, onde eu trabalho, é para ter todos os dias 12 viaturas, 12 PA, ponto de apoios, atendendo a população da Grande Natal. E a maioria dos carros lá estão todos quebrados. Lá só tem 10 viaturas hoje rodando e na greve, a gente quando vai fazer a nossa escala de greve, eles ficam colocando empecilhos para as pessoas não saírem, com um verdadeiro assédio moral. Tanto lá no SAMU como nas unidades de saúde, nos hospitais, o assédio é muito grande. Então é um governo que não negocia com os trabalhadores e mesmo assim pressiona esses mesmos trabalhadores a atenderem a população precariamente do jeito que está, desse jeito que dá. Os pacientes que se deslocarem a partir de hoje, início da greve, nas unidades do estado, eles vão sentir muita diferença? Vocês estão trabalhando com uma porcentagem menor de servidores? Com uma porcentagem menor de servidores. O correto é a gente deixar 30% da equipe do pessoal trabalhando. Nós estamos deixando com mais de 50%, porque a gente sente que a população não pode ser a grande penalizada nessa história toda. Infelizmente, os trabalhadores estão sendo penalizados. Inclusive, lá no Valfredo Gugel mesmo, lá já está uma escala muito arrochada, lá já há um sucateamento de quadro de pessoal. Vocês terem uma ideia, no Centro de Queimados, lá do Valfredo Gugel, temos que ter o CTQ, tem que ter no mínimo um quadro de pessoal para atender cada 2 pacientes pelo menos um técnico. Né? Numa equipe de enfermagem dos enfermeiros de nível superior, é para ter um enfermeiro lá de plantão direto, mas ele está se virando nos 30, trabalha lá, vai para os outros setores para poder dar atendimento. Falta de pessoal. E prejudica muito o pessoal de Queimados, do Valfredo Gugel, das cirurgias, tá certo? Está sendo muita dificuldade com o quadro atual e você imagina uma greve, onde diminui um pouco a quantidade do pessoal trabalhando. Né? Então, a gente pede a sensibilidade do governo, negocie, porque é o melhor caminho. Esperar para 2025, 2026 não é a solução. Paulo Martins, a expectativa para o encerramento dessa greve, Carlos Alexandre, perdão, a perspectiva para o encerramento dessa greve. E aí, tem algum prazo? Bem, a receita para encerramento da greve é muito simples. É o governo chamar a categoria, chamar a saúde para negociar. Então são perdas salariais que já chegam a 26
21,52%. Em 2023 estava 21,87%. Então o governo não dá reposição, não dá reajuste a essa categoria e vai só aumentando as perdas salariais. Então é sentar para negociar. Várias pautas o governo tem deixado, é a conta-gotas. E a classe da saúde vem sofrendo os hospitais superlotados, sucateados. Então, a carga horária que o pessoal colocou para mudar de 30 para 40, o governo não atende, né? A terceirização, como ele já falou, está gritando aí nas portas dos hospitais públicos, muita terceirização. Então, a governadora precisa rever essa situação. Então, a governadora precisa chamar a categoria para negociar, o Síndico de Saúde, para que a gente venha, pelo menos, ter alguma coisa em 2024. Ficar 2024 sem nada, mais uma vez, isso a gente não admite. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, mas até agora não obteve retorno. E nesta terça-feira, uma reunião foi realizada no Gabinete de Gestão Integrada, que criou grupos de trabalho para coordenar ações preventivas para acompanhar processo de reconstrução da ponte sobre a BR-304. A BR-304 de Lages segue interditada desde o último domingo, quando a ponte e parte da estrada foram levadas pela forte chuva que caiu aqui no estado. Para minimizar os transtornos dos motoristas que transitam na região, o DENIT vai abrir em caráter emergencial uma via alternativa nas proximidades do local. A gente precisa também tranquilizar quem trafega por ali, que o DENIT também vai fazer emergencialmente, além da recuperação da ponte e da BR, a gente vai abrir uma via, né, emergencialmente, ali na própria BR-304, para que as pessoas não estejam fazendo essa volta toda para chegar no seu destino, como aconteceu sob hoje, 2 horas, 100 quilômetros a mais, quando você fazia em 2 horas para chegar em Lages, né? Então isso também o DENIT vai providenciar e fazer emergencialmente. Uma equipe formada por engenheiros do DENIT iniciou o levantamento técnico que vai delinear a adoção de medidas para a restauração do trecho danificado pela enxurrada. Até a sexta-feira, o órgão deve apresentar o cronograma de obras, que não se restringem apenas à ponte. Além da ponte, a água levou aproximadamente 300 metros de BR-304 no mesmo local. E isso pode representar uma recuperação de até 1 quilômetro, né, de rodovia federal da BR-304, aproximadamente ali entre os quilômetros 200 e 204. Então não é a recuperação só de uma simples ponte ou de uma ponte, é a recuperação da ponte de aproximadamente 300 metros, que pode representar até 1 quilômetro. Isso preliminarmente, equipes da gente do DENIT, que ontem logo cedo saíram em campo e foram no local para ver isso aí. Nós acreditamos sim que até sexta-feira a gente tem esse levantamento, se possível até antes, né? Porque os técnicos vão retornar quinta-feira para Brasília, lá, né, vão relatar o problema e eu acho que até sexta-feira a gente dá esse cronograma com precisão sobre essa recuperação aí da BR-304, dessa tragédia. O planejamento inicial para reparar os danos da BR-304 foram anunciados após reunião do Comitê Estadual de Acompanhamento das Chuvas. O Gabinete de Gestão Integrada é formado por diversos órgãos da administração estadual e federal. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, os recursos para a reconstrução da área destruída já foram assegurados. A questão da reconstrução da ponte lá na BR-304, contato permanente com o ministro Renan Filho, que já decretou a emergência, que já assegurou os recursos. Portanto, agora, darmos os passos buscando celeridade para a reconstrução exatamente da ponte. Ela está instalada ali, não é numa BR qualquer. 304 é uma das BRs de maior conexão, né, com todas as regiões do estado. Ainda segundo a governadora, o estado vem realizando um trabalho preventivo, monitorando todos os reservatórios hídricos do estado. O governo do estado, junto com o governo federal, de mãos dadas para que a gente possa, repito, cuidar da vida, proteger a vida da população, as ações exatamente preventivas. O nosso sistema estadual de recursos hídricos, que é a SEMAR, junto com o Instituto de Gestão das Águas, está fazendo um trabalho muito importante, que é o monitoramento, tá entendendo, dos açudes que nós temos.
dos reservatórios hídricos que nós temos. E aqui quero trazer mais um outro órgão que está integrado aqui ao nosso Comitê Estadual de Acompanhamento das Chuvas, que é o DENOX, já fazendo uma vistoria em loco, junto com a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, dos reservatórios que pertencem ao DENOX, como, por exemplo, o açude de Cruzeta, como Gargalheiras, que graças a Deus está prestes a sangrar, Passagem de Traíras, entre outros. E ainda nesta edição eu vou entrevistar o diretor-presidente do IGARNE sobre o monitoramento dos reservatórios aqui no estado. O Câmara Repórter vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere as notícias do Legislativo Municipal. Participe da segunda COP Clima do RN, de 11 a 13 de abril no auditório da Reitoria da UFRN em Natal. Inscrições gratuitas com direito a certificado pelo site copclimarn.com.br. Estamos de volta com o Câmara Repórter com as notícias do Legislativo Municipal. O Dia Municipal das Doenças Raras foi um dos projetos de lei aprovados na sessão ordinária desta quarta-feira. O primeiro projeto apreciado na sessão ordinária desta quarta autoriza a desafetação e a alienação de um terreno localizado no bairro das Rocas de propriedade da Prefeitura de Natal. A matéria, de autoria do chefe do Executivo, foi retirada de pauta após o encarte de 3 emendas da vereadora Brisa Braque, que dividiu opiniões. Uma dessas emendas, inclusive, prevendo que a comunidade, o bairro, possa ser ouvido nessa decisão de desafetação. Desafetação, na verdade, é a venda desse terreno, né? Um terreno com mais de 900 metros quadrados no bairro das Rocas. E o que a gente está questionando é qual é a finalidade, a intenção dessa venda desse terreno, que hoje é um terreno público do município, e questionando por que então o poder público não poderia se utilizar desse terreno para construir um equipamento que fosse de benefício à população. Tem outras emendas, né, uma delas inclusive dizendo que o recurso da venda desse terreno, se realmente de fato for ser vendido, possa ser alocado para políticas de habitação social. É um projeto que ele visa trazer desenvolvimento, uma área que é um lixão. A Prefeitura propõe a desafetação para posteriori fazer um processo de licitação para aquela área, para que a gente consiga levar para lá um empreendimento onde vai gerar emprego e renda. A gente tem que cumprir o que está no regimento. É prerrogativa e discricionário de qualquer vereador, até o ato do término de uma votação, apresentar uma emenda. Dificilmente isso ocorre na casa, é inusitado muitas vezes, mas é regimental e temos que cumprir. Eu que estava presidindo, acatei e a matéria já foi retirada automaticamente de discussão. Eu respeito o contraditório, mas eu estou cansado de ouvir pessoas que só trabalham contra numa narrativa de ser contra. E quem é ideológico, que seja ideológico, mas eu sou de centro democrático. Em segunda discussão, foi aprovada a matéria que cria no calendário de eventos de Natal o Dia Municipal dos Pacientes com Doenças Raras. O projeto da ex-vereadora Divaneide Basílio foi subscrito pelo vereador Técio Tinoco. Todo o último dia do mês de fevereiro vai ser comemorado o Dia Municipal das Doenças Raras, para dar visibilidade, dar vez, dar voz a esse público, que muitas vezes é um público muito esquecido. Aqui em Natal hoje temos várias associações de doenças raras que fazem um trabalho lindo, um trabalho brilhante. E agora com esse projeto, se Deus quiser, nas próximas semanas o prefeito Álvaro Dias vai sancionar e agora vamos dar essa visibilidade ao Dia Municipal de Doenças Raras. Instituir a Feira de Artesanatos Potiguar na Câmara Municipal de Natal. O projeto do presidente da casa, vereador Érico Jacome, também foi aprovado em segunda discussão. É um projeto que chega para valorizar uma categoria que na maioria das vezes é esquecida pelo poder público, e a Câmara Municipal de Natal hoje legitima essa ação que vai ser feita no decorrer do ano com diversas atividades de feira de artesanato aqui no pátio da Casa do Povo. E nada melhor do que valorizar a todos os artesãos potiguar
em feiras livres, como já vem sendo feita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, e hoje a Câmara Municipal de Natal vem com esse gesto através de um projeto de autoria do vereador Érico Jacome. Em discussão única foi aprovada a criação da Comenda Geraldo Melo, de autoria do vereador Nivaldo Bacurau. Geraldo Melo, que foi conhecido pelo o homem do tamborete, e foi um grande governador para o nosso estado, foi vice-presidente do Senado, então homenageia as personalidades, a comenda que vai homenagear as autoridades, personalidades em todo o estado do Rio Grande do Norte, aqui nessa casa. Em primeira discussão foi aprovado o projeto que institui a Semana Municipal de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. A matéria é de autoria do vereador Felipe Alves. O projeto ele estimula o município a preparar aulas, preparar aí momentos que possam ajudar os estudantes que vão se submeter ao Enem. Nós sabemos aí que o momento em que as pessoas fazem a prova do Enem é um momento decisivo na vida desses jovens. E há uma disputa muito considerável e o município pode sim colaborar para essa preparação. Veja agora os destaques da Comissão de Finanças. Entre os projetos apreciados e aprovados na Comissão de Finanças, uma matéria da vereadora Nina Souza, que dispõe sobre a capacitação das equipes médicas que atendem mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A relatoria foi da vereadora Ana Paula. É um projeto importante porque garante segurança, e o bem-estar da vítima, quando procura o atendimento. Então, muitas vezes vai com temor de culpa, de vergonha, e a importância de se qualificar para melhor receber essa vítima. Outro projeto aprovado na comissão dispõe sobre a divulgação em faturas dos números de emergência para socorrer as mulheres vítimas de violência. A proposta da vereadora Brisa Braque teve a relatoria da vereadora Ana Paula. Esse projeto da vereadora Brisa Braque, ele traz a divulgação nessas faturas, faturas que chegam nas casas, para que se possa divulgar tanto a delegacia da mulher, o site, como também os canais para denúncias. Então é importante também porque traz informação para a mulher, principalmente aquela que sofre violência, para que ela possa saber aonde recorrer, buscar esses canais. A comissão foi concluída com a pauta zerada. 12 projetos foram encaminhados para a relatoria e 10 matérias foram apreciadas. Essa comissão ela tem tido uma produtividade legislativa sempre zerando a pauta. Não ficou nenhum projeto em pendência. Isso é muito importante, o compromisso, o comprometimento, a composição dos vereadores que fazem parte, são membros dela. Então, eu tenho muita satisfação de ter esses colegas trabalhando e produzindo, porque é a comissão temática, juntamente com a CCJ, as duas mais importantes. Não que as outras não sejam, que as outras julgam de acordo com seus pareceres com o objeto do projeto. Mas a CCJ e Finanças e Orçamento, todos os projetos obrigatoriamente têm que passar por elas. Uma pela análise constitucional e legal e a outra pela análise dos seus impactos financeiros orçamentários e do controle e fiscalização, para depois dar destino ao objeto que seja o segmento do projeto do seu escopo. O Instituto Metrópole Digital oferta novas turmas para cursos de inclusão digital para os idosos. E Desiane Moreno traz as informações. O Instituto Metrópole Digital, IMD, através do projeto de extensão de inclusão digital para idosos, PROEID, abre inscrições para novas turmas. São 18 vagas para o curso de computador e 36 para o curso de smartphone básico. Os interessados devem ter 60 anos ou mais e poderão se inscrever presencialmente no dia 6 de abril, a partir das 8 da manhã, na sede do IMD, no campus universitário. Será necessário apresentar documento com foto para comprovação da idade. As aulas acontecerão aos sábados, no próprio Instituto, e começam no dia 13 de abril. Para maiores informações, basta acessar o Instagram do projeto, @proeid, ou enviar sua dúvida para o e-mail inclusãodigital@imd.frn.br. Depois do roubo da estrutura de atendimento à população de rua na semana passada, a ONG responsável pelo chuveiro solidário está com uma campanha voluntária para comprar novos equipamentos e poder voltar a realizar os atendimentos.
Furtado na madrugada do último domingo em Nova Parnamirim, a unidade de banho do projeto Chuveiro Solidário foi encontrada na noite de segunda-feira na vila de Ponta Negra, completamente depenado. Os bandidos deixaram apenas o chassi. A princípio, nós ficamos todos contentes quando recebemos a notícia que havia sido localizado. Mas quando nós chegamos ali em Ponta Negra, na vila de Ponta Negra, tivemos a surpresa, né, que realmente já estava todo detonado. Fizeram uma limpeza mesmo, deixaram somente a base, né, da carreta. E toda a estrutura do chuveiro tinha sido furtada já, né? O projeto existe há quase 7 anos. Atuava pelo menos 2 vezes por semana por toda Natal, oferecendo cerca de 80 banhos por dia, além de cortes de cabelo e entrega de kits de higiene, roupas e alimentos para pessoas em situação de rua. Para recuperar o equipamento e montar a estrutura que antes tinha 2 boxes de banhos e 3 pias, Laudeci Ferraz, que é voluntário do chuveiro desde o início, estima que será necessário um montante de R$20 mil. Começamos as campanhas, né? Está a todo vapor, estamos aproveitando também a oportunidade que as emissoras de TV, rádio estão nos dando, e a ajuda é sempre bem-vinda. Então, de toda parte, nós estamos fazendo esses apelos para que possamos, de imediato, colocar já o funcionamento do chuveiro. Um mês e meio, se nós conseguirmos o recurso rápido, em 1 mês e meio nós conseguimos levantá-lo. Pode fazer doação direta para o Pix do chuveiro, que é doi@chuveirosolidario.com.br, ou entrar nas redes sociais, no Instagram. Ali nós temos toda a estrutura de orientação de como fazer as doações e também das necessidades do chuveiro. Apesar do ocorrido, os voluntários não perdem a esperança e vão continuar atendendo os moradores em situação de rua, aguardando que o projeto Chuveiro Solidário possa ser retomado. As pessoas que estejam nos assistindo neste momento, colaborem. Venham participar conosco, não somente fisicamente como voluntários, mas também na reconstrução do chuveiro solidário, porque é um bem assim incalculável com relação à necessidade das pessoas que estão em situação de rua. E reforçando aqui, quem quiser contribuir com essa ação solidária pode entrar em contato no Instagram do Chuveiro Solidário, que lá tem todas as informações de como pode ser feita a doação. A seguir, os detalhes da situação dos reservatórios aqui no estado, na entrevista com o diretor-presidente do IGARNE, Paulo Sidney. Nós voltamos já, não saia daí. Participe da segunda COP Clima do RN, de 11 a 13 de abril no auditório da Reitoria da UFRN em Natal. Inscrições gratuitas com direito a certificado pelo site copclimarn.com.br. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio o diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, Paulo Sidney, para conversar com a gente sobre o acompanhamento que está sendo feito a respeito dos reservatórios aqui no estado. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigada aqui por trazer esses esclarecimentos, essas informações importantes para a gente. Nós aqui agradecemos. A gente tem acompanhado pelos boletins diários que o IGARNE tem divulgado, né, da boa situação em relação à recarga dos reservatórios aqui no estado. Qual é a atualização hoje? Veja só, nós chegamos hoje a dia 3 de abril, né, com cerca de 63% a média do volume das reservas hídricas do Rio Grande do Norte. Nós que temos aí quase cerca de 4,4 bilhões de metros cúbicos como capacidade de armazenamento, nós estamos com um pouquinho mais de 60% desse volume já armazenado nos nossos reservatórios. E a diferença dessa quadra chuvosa, em comparação, por exemplo, a do ano passado, é que nós tínhamos uma região bastante crítica que praticamente não recebeu água, que foram os reservatórios da região do Seridó. Sim. Nós passamos a quadra chuvosa e o restante do ano de 2023 com uma média dos reservatórios do Seridó aí em torno de 11, 10,
que a gente chama já reserva técnica, volume morto. Então isso fez com que a gente iniciasse a quadra chuvosa com uma preocupação muito grande de algumas cidades, por exemplo, Acari, né, que tinha dourados com menos de 3%, o Gargalheiras, que a população acompanha agora, né, com muita expectativa, momento aí da sua sangria, tinha no início da quadra chuvosa, no final de 2023, tinha 1,37% só de água. Estava seco totalmente. Então nós tínhamos aí mais de 50 mil pessoas com Currais Novos e Acari à beira do colapso de abastecimento de água a partir de março, né? Um conjunto de outros 5 ou 6 municípios do Seridó, dependendo de Boqueirão de Parelhas, que estava ali com 5%, 6%. Então, essa quadra chuvosa, ela nos traz, se ela encerrasse hoje, 3 de abril, nós teríamos a melhor reserva acumulada dos últimos 12 anos. Muito bom. Nós terminaríamos isso, né? Aí com um ano espetacular do ponto de vista da recarga dos reservatórios. Isso. Claro que... Mas traz preocupações também, a chuva intensa em alguns momentos, em alguns períodos, como foi esse final de semana, né, traz preocupações, traz problemas. Nós estamos monitorando isso o tempo todo. A governadora ontem, a governadora Fátima Bezerra, instaurou o gabinete, né, integrado, de gestão integrada, que reúne várias áreas de governo, o comitê de acompanhamento das chuvas, né, para que o conjunto do Estado possa minimizar, né, qualquer tipo de efeito negativo ou danoso à população. Ela estabelecia ontem isso de forma muito clara. Nossa prioridade é preservar a vida das pessoas. Sim. As medidas preventivas que nós viemos adotar, obviamente, elas têm esse norte, né? E é isso que Defesa Civil, que Segurança Pública, nós dos recursos hídricos temos buscado monitorar situações que possam trazer preocupações na perspectiva de nos anteciparmos, de adotarmos medidas. A SEMAR, né, o conjunto SEMAR, como nós chamamos, que reúne IGARNE, IDEMA, CAERN, nós já tivemos reunido segunda-feira, também sob a coordenação do secretário Paulo Varela, exatamente buscando integrar, né, as ações dos nossos órgãos para que a gente possa agir, né, dentro do tempo, do prazo, com a ação correta para evitar esses danos. E dentro dessas situações críticas, por exemplo, na BR-304, né, esse rio, enfim, se fala de um rio ou se fala de um açude que estourou e isso acarretou, né, naquela inundação, naquela enxurrada, levando a ponte na BR-304, mas foi realmente um açude? Existem outras regiões em estado crítico, ali na região também de Santana do Matos, um trecho também da BR também foi rompido por conta também de um possível transbordamento, enfim, enxurrado por conta de um açude. Quais são essas principais preocupações hoje em relação a esses açudes, Paulo? Veja só, o que aconteceu domingo, né, a gente tem já algumas evidências, embora não tenha um quadro fechado, até porque nossa equipe de segurança de barragem que estava em Lages, inclusive desde segunda-feira, não conseguiu chegar a todos os locais. Nós delimitamos um perímetro lá, uma microbacia dentro da grande bacia do Ceará-Mirim, né? E a ideia era sobrevoar com drone, inclusive para ver a situação. Nós temos um conjunto de pequenos reservatórios, não só esse, a que se atribui o rompimento, que foi o Itapuã, né? Nós já temos imagens do rompimento que aconteceu lá e que muito provavelmente ele está associado ao que aconteceu. Mas o período que nós estamos vivendo, o acesso a essas áreas não permitiu, por exemplo, que nossas equipes chegassem até lá. Até mesmo o sobrevoo de drone, em função das torres, dos aerogeradores lá da energia eólica, dificultaram o que pudéssemos ter. Nós estamos com... Existe uma preocupação ali com o município de Ipanguaçu, né, e o seu entorno. Decretou emergência, inclusive, hoje. Porque nós temos ali o açude do Pataxó, que atingiu sua capacidade há pelo menos 15 dias. Nós tivemos segunda-feira um nível crítico da lâmina de sangria, que chegou a mais de 1 metro, chegou a quase 1,70 m. E nós sabemos que ele é o último reservatório de um conjunto, de uma bacia que migra todo, que deságua toda o fluxo de água, o volume de água para esse açude. Então ele nos preocupa. Nós já temos um conjunto de comunidades ajusante lá do Pataxó já com inundação, né? Hoje a Defesa Civil apresentava aí um número de 46 famílias já em situação de desabrigo, que o município e a Defesa estão tentando agir, mas nos preocupa. Nós estamos nesse momento monitorando não só ele,
não só a lâmina de sangria, sim, como os reservatórios que estão acima dele e que contribuem para que essa lâmina possa vir a aumentar, né? Para que, caso seja necessário, a gente possa fazer uma descarga, uma liberação, abrir a comporta para liberar água, para salvaguardar, digamos assim, a estrutura física. Existe uma tensão hidráulica muito forte em cima da parede e quando esses reservatórios são construídos, ele tem uma cota máxima de sangria, sim, que a partir dali você corre risco se você não liberar água, né? Então, é esse o trabalho que o IGARNE, que a SEMAR, Secretaria de Recursos Hídricos, vem fazendo. Paulo, e assim, em relação a essa questão desses monitoramentos, o Estado ele tem a responsabilidade de fazer monitoramento dos açudes que a gente diz os ditos públicos, mas a gente sabe que muitas vezes em propriedades, pessoas fazem os seus açudes particulares. Qual é o alerta para essas pessoas, né? Assim, principalmente nesse período chuvoso, que a gente vê que, apesar das previsões dizerem que talvez fosse um inverno mais irregular por aqui, sem tanta chuva, ou sem assim, que não ficasse tão acima da média, mas aí, mais uma vez, essa previsão nos surpreende, né? A natureza nos surpreende, vem com essas precipitações acima do esperado, segundo até o que divulgou a própria Imparne. Qual a orientação para quem tem esses açudes particulares? Como é que o IGARNE também pode chegar até isso para, sei lá, tentar contribuir, instruir, monitorar essas áreas? A recomendação é seguir, nós temos uma portaria que foi atualizada agora em dezembro de 2023, que estabelece, né, quais são as atribuições, o fluxo legal que o empreendedor, aquele que quer iniciar, quer abrir, enfim, quer instaurar um reservatório, o que é que ele tem que fazer. Um documento básico, um procedimento básico é solicitar a licença de obra hidráulica ao IGARNE. Então é a partir daí, desse momento em que se solicita essa licença, que o IGARNE tem conhecimento, né, vai obviamente verificar de onde é que vai receber água, esse reservatório e as condições de segurança que ele tem que ter para que ele seja construído, né, de parede, de talude, de crista, enfim. Todos os aspectos precisam estar em consonância, né, com os aspectos normativos que estabelecem a segurança, para que a gente não venha ter situações como a que nós estamos vivenciando agora. Veja só, nós temos um estudo, um levantamento feito, de que nós temos no Rio Grande do Norte cerca de 25 mil corpos d'água, 25 mil espelhos, ou seja, são reservatórios vistos a partir de imagens de satélite, grandes, maiores, pequenos, e o Estado talvez tenha cadastrado aí 15, 20% desse montante. O restante são todos desconhecidos, são terceiros que iniciam, que abrem, enfim, e que a gente só sabe, só toma conhecimento muitas vezes em situações como essa, né? Que um desses, que obviamente tem uma capacidade limitada e que não tem um vertedouro adequado, enfim, que rompe, né? E que sai num efeito dominó, juntando com outros que estão mais abaixo, que estão ajusantes, e pode provocar uma tromba d'água, por exemplo, com o que a gente viu recentemente, né? Então, é esse o apelo, né, a solicitação que a gente faz. Muitas vezes quem abre um pequeno reservatório, um pequeno açude, não imagina que isso pode trazer consequências para centenas de pessoas, né? Então, isso tem que ficar muito claro. E, obviamente, que o nosso papel, a gente não consegue chegar a todos esses lugares, a todos esses reservatórios. O IGARNE, ele tem estabelecido por ano um plano, né, de monitoramento de açudes e barragens no estado. Nós acompanhamos aí pouquinho menos de 100, onde nós temos a incumbência de irmos lá, fazermos uma vistoria em loco, fazemos uma classificação quanto ao risco e aos danos, né, associados àquele reservatório, e a partir dessa classificação cabe ao IGARNE notificar o responsável, seja ele o governo federal, o DENOC, seja ele o estado, através da própria SEMAR, ou a um particular. E nessa notificação nós estabelecemos, por exemplo, se ele tem um risco elevado, um dano potencial associado elevado, é preciso que o responsável faça com o máximo de urgência um plano emergencial de recuperação daquela estrutura. É uma situação séria mesmo. Né? E aí, se isso não for feito, né, isso pode, numa situação como essa, pode criar aí um comprometimento e isso pode trazer danos
a população e a sociedade, exatamente. É verdade, mas de todo jeito, vamos falar da parte boa, né? Assim, essa chuva, como você falou, está com essa capacidade que não se tinha de volume de água nos reservatórios há 12 anos. Isso dá um respiro, uma tranquilidade maior, né? Porque teve muito município que passou em situação de emergência, né? Por conta da seca, sem nenhum tipo de abastecimento ainda, só por carro-pipa. Então isso dá esse alívio. Um reservatório desse garante uma tranquilidade por quanto tempo hídrica? Veja só, Dourados, Gargalheiras, né, o que a gente está verificando agora, que eram os 2 municípios mais críticos, Currais Novos e Acari, a gente tem aí pelo menos uma disponibilidade hídrica para 3, 4 anos. Né? Então, claro que a gente está falando isso fazendo uma projeção sem saber o que é que teremos nos próximos anos. Claro. Né? Mas mesmo que não tenha recarga, mesmo que não tenha chuva suficiente para alimentar, nós teríamos aí esse abastecimento assegurado por alguns anos. No conjunto do estado do Rio Grande do Norte, nós estamos com uma média aí de 63%, como eu dizia, e nós temos essa média muito influenciada pelo Armando Ribeiro Gonçalves, que é o nosso principal reservatório. Né? Armando Ribeiro Gonçalves está aí com torno de 67%, né, da sua capacidade. É de lá que saem boa parte dos sistemas adutores que alimentam o estado, né, os municípios que são abastecidos por sistemas adutores, quase todos eles têm sua fonte de captação na Armando Ribeiro. E então, a barragem de Santa Cruz, lá em Apodi? Santa Cruz nós estamos com mais de 70%, né? Eu acho que chegando a 70%, um pouquinho melhor do que Armando Ribeiro. O Mari, que é o terceiro reservatório, nós estamos com mais de 80% já. Então, o Mari pode ser que venhamos a repetir o que nós tivemos no ano passado, que ele atingia a sua capacidade máxima, né? Mas tanto o Santa Cruz e o Mari, embora sejam o segundo e terceiro maior reservatórios, eles não têm a mesma importância em termos de abastecimento humano que tem Armando Ribeiro Gonçalves. Né? Então, Armando Ribeiro é, sem dúvida, um parâmetro, é o nosso maior reservatório. Né? E o fato dele acumular, dele ter uma boa reserva, significa que boa parte do estado tem assegurado aí a sua disponibilidade hídrica para os próximos anos. Né? Então, como a gente está na metade da quadra chuvosa ainda, né? E temos ainda pelo menos o restante de abril e de maio, e diferentemente do início da quadra, que as previsões eram de que nós teríamos um efeito intenso do El Niño, né? Que para a nossa região isso significa chuvas abaixo ou no máximo na média, né? Tudo leva a crer que essas reservas continuarão aumentando. A nossa, se é que nós podemos dizer assim, o que nós pedimos e clamamos aí aos céus é que isso não se dê de forma tão concentrada num dia em só, alguns né? dias, como a gente viu recentemente, porque é muito difícil não termos problema, né? Não termos consequência. Mas aí tudo leva a crer que terminaremos essa quadra chuvosa aí como uma das melhores aí dos últimos 10, 12 anos, né? Sem dúvida nenhuma, pelo menos essa é a expectativa. E o trabalho então vai com certeza ser mantido, né? De monitoramento constante até que... Veja só, o IGARNE, além da segurança de barragem, além das vistorias, das inspeções que nós fazemos, além do monitoramento quantitativo, né? Das reservas hídricas, desse percentual de quem ganhou, quem recebeu mais, como é que está, nós também fazemos a análise qualitativa dessa água. Então, as águas que estão no seu estado bruto, natural, não é aquela água que chega à nossa casa, o IGARNE ele é responsável também por monitorar essa qualidade dessa água. Então, nós fazemos também esse monitoramento qualitativo. É bom mesmo. Então é isso e temos aí, infelizmente, nesse período, começam a chegar muitas demandas, né, dos municípios, né, porque tem uma estrutura aqui que a gente está com receio, e aí a trabalho demanda concentrado. Para nós, para a SEMAR, enfim, para o conjunto todo aí do sistema. Tá certo. E aí os municípios têm esse acesso, né, enfim, a buscar o IGARNE para isso, não é isso, Paulo? Isso, exatamente. E aí nós esperamos que, está todo mundo na expectativa de que entre hoje à noite, amanhã de manhã... 13 anos, né, não é isso? O último foi em 2011, né? 13 anos, 13 exatamente. Anos. 12 anos. É a 30ª sangria, né, do açude Gargalheiras. Mais aguardada do Rio Grande do Norte agora e aí a expectativa de que, por aquilo que eu até lhe mostrei, né, nós tivemos desde janeiro até agora, nós tínhamos pouco incremento de água e de repente de 30 de março a 1º de abril a gente tem aí
na curva de incremento de água, aí mais 16 milhões que se incorporam a Gargalheiras. Muito, obviamente, influenciado por Dourados, que passou a sangrar, né, também, que acaba tendo uma influência lá, que fica jusante, mas assim, não deixa de ser um momento de muita expectativa e que simbolicamente marca muito essa quadra chuvosa. Tá bom, então, Paulo Sidney, diretor-presidente do IGARNE, eu agradeço a sua participação aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos sobre todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Muito obrigado, estamos à disposição. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias atualizadas aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade e no estado. Tchau!